Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E esse episódio tem um patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Lá você encontra tudo, né, Duda? Isso! Vamos lá, de terapia infantil, adolescente, adulto, idoso, casais, neuroavaliação, avaliação para cirurgia bariátrica, avaliação para vasectomia, orientação profissional. Então, o que você precisar relacionado aí à psicologia, à neuroavaliação, você encontra lá. É isso aí, só vim. E hoje, no episódio de hoje, muito bem, né? Olha só, quase que não sai a palavra. Nós estamos aqui com uma psicóloga maravilhosa, infantil, infanto-juvenil, ela também atende adulto, viu? Você não precisa chorar que ela também atende adulto. Mas o xodó dela, né? Isso. São os picorruchos. Kátia Custódio. Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Muito meninas. bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Sinta-se em casa. A mesa é sua. Obrigada. Como surgiu essa paixão, assim, por infantil? Então, né, quando eu comecei na universidade, no primeiro ano, eu comecei a trabalhar com análise do comportamento, como acompanhante terapêutica, atendendo crianças dentro do espectro autista. Então, foi um mundo completamente inesperado, né? Não estava nos meus planos quando eu comecei a cursar psicologia. Eu não tinha pretensão de clínica infantil, né? Nem sabia como funcionava a clínica infantil. Só que aí dei a oportunidade, né? Eu sempre sou muito de vou me arriscar, né? E fui, né? Com medo mesmo, mas fui aprendendo muito sobre análise do comportamento e me encantei, né? Desde então. Até hoje também ainda trabalho dentro da análise do comportamento, com intervenção ABA. Aplico ABA também dentro da psicoterapia e trabalho ainda como acompanhante terapêutico, mas dando prioridade hoje em dia à clínica, né, de psicoterapia. Só que foi a partir daí que eu comecei a me interessar, né, e fui tentando ali pesquisar, estudar por fora durante a graduação, a terapia cognitiva comportamental e principalmente a questão do desenvolvimento infantil, né, as etapas do desenvolvimento que era esperado em cada faixa etária. E tem um bônus, né, que eu sempre amei muito interagir com crianças, então sempre tive muita facilidade de formar vínculo, né? Então, onde chego, vejo uma criança, já 5 minutos depois já tô brincando com todas, né? Então, essa proximidade fez com que eu me interessasse pela prática com crianças. Então, quando comecei o estágio, já estava decidida que ia dar prioridade aos atendimentos infantis, mas que queria experimentar de todas as faixas etárias, né? E assim foi feito. E quando saí, depois dessa experiência, saí já determinada que ia também dar prioridade aos pequenos na prática clínica, né? E assim tenho feito desde então. Se apaixonou Me apaixonei, isso. Como dizem? Quer dizer, então, que as crianças vão pra terapia pra brincar? É isso? Eita, né? Sempre chega. Não, gente, sempre quando me perguntam, e aí? O que é que as crianças fazem? E criança faz terapia? E elas precisa, né? E eles têm que sentar naquela cadeira, eles têm que conversar, né? Alguns chegam pensando que é um mini adulto, né? E outros pensando que vai pagar a sessão simplesmente pra criança brincar, né? Pegar uns brinquedinhos e brincar. Mas não. A terapia com crianças, ela tem um foco ali a partir de quando um sistema, né, pode ser o sistema familiar, o sistema escolar, ele está sendo, de certa forma, prejudicado por algumas dificuldades psicológicas. Então, criança tem, sim, dificuldades psicológicas, né? E essas dificuldades, elas vão repercutir no ambiente em que elas estão inseridas. Então, os pais trazem para a gente no consultório algumas demandas muito comuns, né? Como eu trouxe aqui na raiva, dificuldade na hora de dormir, o medo, né? Na hora de dormir, falta de obediência. Então, eu peço para ele fazer isso, mas ele não faz. É um menino muito desobediente. Hipótese de TOD, né? Porque esses sintomas, se você pesquisar no Google, já saem as hipóteses diagnósticas, né? Então, os pais muitas vezes já chegam com esses diagnósticos já colocados, enfim, e outras dificuldades que vão surgindo, além do próprio laudo também. Hoje a gente vê, né, uma crescente, um aumento de laudos, né, de crianças neurodivergentes também, que são demandas que acabam vindo para a clínica também, TDAH, TEA, né, então são demandas que nós vamos encontrando durante a nossa prática clínica. Então, sim, crianças, elas precisam, né, muito de terapia. E nós vemos também o aumento da busca, né, pelo atendimento infantil. E a falta também de psicólogos infantis, né?
É uma falta grande. A falta de psicólogo infantil, pelo menos, eu não sei se é no Brasil todo isso, né? Mas aqui a gente vê Isso. que a demanda é muito maior do que a quantidade de profissionais. Isso. Né? E nessa história do lúdico, né? Eu fico pensando, né? Muitos pais, assim, acham que vão ali só para brincar, né? Mas eu acho que é bom esclarecer o que é esse brincar, né? O que é que esse brincar traz, o que é que faz essa terapia na criança através do brincar. Isso. Então, o brincar, ele é direcionado, ele tem uma função. Então, não é meramente eu sentar e vamos se divertir. Né? Tem a diversão, porque a diversão é importante. Porque ela aumenta a operação motivadora da criança, o seu engajamento e a sua colaboração. E não existe terapia sem colaboração, né? Então, não adianta a criança estar ali sentada, tá super chato, não quero fazer nada. A gente não vai conseguir, né, fazer as nossas intervenções se a criança ela não está motivada no processo. Então, sim, é necessário sentar, buscar preferências da criança, né? Então, sempre na primeira sessão, que é a sessão com os pais, eu sempre busco saber qual é a preferência do seu filho, não só para chegar e dar os brinquedos que ele gosta, mas para a gente formar vínculo e intervir a partir disso. Então, por exemplo, tem crianças que gostam de determinados personagens, né? Homem-Aranha, a Galinha Pitadinha, as meninas, a Gabi da Casa da Sereia, né? Enfim, são vários personagens e a gente vai a partir desses personagens montando recursos, né? Então, a criança precisa aprender a identificar emoções. Então, a gente pega esses personagens com as emoções deles e vai ensinando a criança. O brincar, ele é sempre com uma função. Né? Então, não é só montar um quebra-cabeça, é avaliar a função executiva, é avaliar a capacidade de atenção, de memória, de planejamento, resolução de problemas, né? Então, a gente consegue enxergar nesse brincar muita coisa que os pais ali, eles não conseguem ver, né? Os pais, às vezes, vê ali só a pontinha do iceberg, que é só o brincar. E a gente vê ali esse olhar mais amplo, que é até a nossa função ter, né? Esse olhar. E é importante explicar para os pais isso também. Os pais, eles chegam, né, com muitas crenças sobre o que é a terapia, né? Coisas que eles ouviram, às vezes experiências anteriores que não foram boas, né? E a nossa função também é explicar, né? O que é que acontece? Como é que se faz uma terapia infantil? Explicar para eles que vai ter, sim, muito brincar, porque quando chega em casa, os pais perguntam, né? O que é que você fez na terapia hoje? Eu só brinquei, né? Olha assim, gente, paguei, né? Só para brincar. E você... exatamente. E aí entra a importância do feedback para os pais também, né? Então, olha, hoje a gente trabalhou esse quebra-cabeça aqui com essa função. Nós brincamos aqui de casinha com essa função. E teve o brincar livre, né? Às vezes eu coloco o brincar livre como reforço, né? Então, a gente vai fazer algumas atividades, né? Que é mais orientadas, mas no final você pode escolher, né? 3 minutinhos, 5 minutinhos para brincar do que você gosta, né? Então, esse feedback é muito importante para os pais. Para eles entenderem o que o filho deles estão fazendo, né? E, claro, também guardando o sigilo, né? Da criança. Mas os pais, eles têm também responsabilidade nossa passar isso para os pais, né? Modificar essas crenças que os pais têm a respeito da terapia infantil. Isso. E se estende para o pré-adolescente também, Isso, com certeza. Porque aquele pré-adolescente, eu não sou mais criança. Isso. Mas, gente, brincar, né? O joguinho ali, a interação vai criar vínculo, vai fazer com que ele se sinta mais à vontade para falar. E tudo a gente observa, né? Então, isso é importante saber, que tudo a gente observa. Até no brincar livre, a gente observa, né, os construtos ali. Então, é tudo visto, né? Exatamente. Você falou dos pré-adolescentes, eu lembrei, né, de alguns que eu atendo. Nossa, eles chegam com as ideias, né, sobre a terapia. Nossa, vai ser muito chato, né? Vai ser só conversa, vai ser só puxando assuntos que eu não quero falar sobre, né? E ali a gente vai ensinando para eles que não é bem assim. Aí os pais às vezes falam, não, é pra brincar. Mas eu não tenho mais idade pra brincar, né? E ali a gente vai entendendo também o conceito de brincar. Brincar não é só pegar um brinquedo mesmo e brincar. Brincar também tá relacionado com criatividade. Então, né? O que é que a gente pode criar aqui? O brincar também é criar. Tem adultos que a gente pode brincar também, né? Eu já tive adultos que a gente brincou o caiu e perdeu.
né? Ali a gente trabalhou muita flexibilidade cognitiva, muita tolerância à frustração e conversa, né? Vai conversando ali, vai brincando. Então, brincar, no final das contas, ele não tem uma faixa etária, ele não tem uma limitação de objetos, né? De itens, ele está muito mais relacionado à criatividade e à liberdade da criança e o adolescente, enfim, em mostrar aquilo que ele tem e aquilo que ele é. Massa. Estão vendo aqui muitos recursos. Recurso. Né? Olha, quem é psicólogo infantil pode preparar que tem que ir atrás de recurso, né? Justamente por conta dessa questão do lúdico, né? Então, aqui a gente vai conversando. Mas para a criança acaba sendo muito enfadonho, né? Então, como acessar essa criança, como é conseguir explicar a terapia, porque um dos princípios da terapia cognitiva, que é a minha abordagem, é a psicoeducação. Então, a gente psicoeduca muito pais e crianças. E precisa ser lúdico, precisa ser divertido, né? Precisa ser passado de uma forma que eles possam entender, né? Com a linguagem apropriada e que eles possam também colocar isso em prática, né? Através dos planos de ação. Então, aqui eu trouxe algumas coisas sobre emoções, né? Porque emoção é uma demanda muito recorrente. Seja tristeza, seja ansiedade, muitos casos de ansiedade, né? Às vezes, até uma dificuldade dos pais em saber como é que se manifesta a própria ansiedade, né? Ver alguns sintomas específicos, né? Ficar assustado e tal, então traz para a nossa clínica. A raiva, né? Explosões de raiva também são demandas muito comuns. Então, todas essas questões emocionais nós também trabalhamos dentro da terapia. Trouxe aqui a questão de alguma demanda que é muito recorrente, que é a questão da obediência. Mostra para aquela câmera ali. Então, para a questão da obediência, aqui é a historinha do Ted, ele é obediente, então através de histórias. Por exemplo, eu lembro que para a criança que eu contei essa história, ela não sabia ler, então era até enfadonho ler, né? Então, eu fui mostrando as imagens, né? Tem umas imagens aqui bem legais, eu gosto desses livros porque eles têm umas imagens bem vivas. Então, fui inventando, né, uma história, até com nomes próximos da própria criança, né, para ela começar a tentar se enxergar, e a gente vai criando, peço para ela tentar também ver a consequência. O que foi que aconteceu com o Ted, quando ele acabou desobedecendo a mamãe dele, né? E aqui a gente vai também intervindo, né? A criança vai se identificando e vai ali também percebendo consequências, né? Formas de resolver esses problemas. Então, tudo isso a gente consegue observar a partir de uma simples história, né? A gente só lê um livro. Não, a gente não só lê um livro, a gente interviu com aquela criança, a gente deixou marcas. Eu acho muito importante falar das emoções, porque nós, na geração nossa, né, minha e dos meus pais, a gente não foi criado para entender as emoções, né? Então, a gente engolia as emoções, né? Então, a gente, principalmente as emoções consideradas ruins, né? Você não pode chorar, você não pode ter raiva, se controla. Então, a gente foi treinado a não sentir e a não perceber. Então, nós reproduzimos hoje nos nossos filhos isso. Então, é muito importante a gente, como adulto, entender e acolher os sentimentos, as emoções das crianças. Então, uma criança está ali muito brava com uma coisa, você dizer assim, vá pro quarto, tá de castigo, você não pode se comportar. Não, o que é que você tá sentindo, né? Não sei o que eu tô sentindo, eu tô com raiva, ou às vezes não sabe o que é, o pai ajuda, você está sentindo raiva, você tá sentindo tristeza, porque aconteceu isso. Nomear as coisas. Nomear. E é comum sentir isso, vai passar. Vamos respirar, vamos beber uma água, vamos... Né? A criança precisa aprender a sentir. Exatamente. E é importante sentir. E a emoção, tristeza não é uma emoção ruim. A raiva não é uma emoção ruim. Todas têm suas funções, né? Exatamente. E aí entra de novo a psicoeducação. Então, não adianta eu chegar para a criança e explicar, né, que eu geralmente explico muito essa questão das emoções através do Divertidamente, né, que até lançou agora o 2. Então, a gente explica ali o nome das emoções, as emoções primárias, né, primeiro, depois as pré-secundárias, a partir da faixa etária, e a função, né, por exemplo, lembro de uma criança que atendi uma vez que era uma demanda de ansiedade bem recorrente, bem intensa e frequente na vida. E essa criança chegou com aversão à ansiedade. Tipo assim, a pior das emoções é a ansiedade. E era uma crença que os pais também tinham.
né? Então, foi preciso psicoeducar a criança? Foi, mas foi preciso psicoeducar os pais também sobre as emoções. Então, isso que Duda falou é muito importante. As emoções, elas têm uma função. A tristeza, por exemplo, dá sentido à alegria, né? Então, não é ruim sentir, né? E aqui a gente vê que nós temos um período, nós vivemos numa época de muita evolução tecnológica. Mas quando se fala em um tema tão base da experiência humana que é as emoções, a gente ainda vive um tabu, né? Então, ali, o ser humano, né? Todo animal, ele tem essa predisposição a expressar essas emoções, porque as emoções são essas reações que nós sentimos no corpo, que tem a função de comunicar algo, né? Então, quando a gente sente uma emoção, é o nosso corpo comunicando alguma coisa. E a gente, para ser comunicado, a gente precisa ouvir, deixar-se ouvir, né? Então, isso que Duda falou, são muitos pais que não permitem que essas emoções sejam ouvidas. Elas têm que ser caladas. Não porque querem, né? Mas porque não têm a consciência, Exatamente. não tiveram esse aprendizado. Exatamente. Você falou uma coisa que, para mim, também foi uma virada de chave dentro da psicoterapia, que é entender que muitos pais, eles fazem isso tentando acertar. Né? Só reproduzir o que aprenderam. Isso. Né? Então, lembro também de certa vez que a gente estava conversando sobre estilos parentais. Já eu vou falar, né, um pouquinho sobre. E a mãe também relatava algo semelhante, né? Tipo assim, eu queria acertar, eu estava tentando dar o meu melhor, né? E a gente precisa acolher isso. A gente não... Estamos começando essa educação socioemocional agora. E nós temos aqui, né, vocês que atendem adultos também, nós vemos, né, as consequências disso, de uma sociedade que não foi educada para aprender a sentir. Então, os pais, eles acabam tendo essa função também, de ajudar para que as crianças, elas consigam nomear o que sentem e expressar essas emoções de maneira saudável e funcional, né, para elas. Principalmente funcional. Exatamente. Funcional, porque o que a gente vê agora com essas crianças e esses adolescentes com o filme Divertidamente? Eu sou a ansiedade. Isso. Eu sou o tédio. Isso. Não, a gente não é nossas emoções. A gente tem todas elas. Isso. Né? Todas Isso. lá. Todo mundo tem um combo completo. Todo mundo. Todo mundo, né? Às vezes tem um que tem uma predisposição maior, né? A partir ali do temperamento, né? Consegue, naquele meio, se expressar melhor de uma forma ou de outra, mas todos nós temos essa predisposição para todas, né? Para todas as emoções. Então, a demanda de emoção sempre vai precisar aparecer na clínica infantil. Sempre, né? Mesmo que não seja a demanda-chave, a gente precisa psicoeducar essa criança sobre o que ela sente. Aprender a dizer, né? Nomear, como vocês falaram. Identificar facialmente, né? Nossa, como eu tenho criança que não consegue expressar na face o que sente, né? Tem dificuldade de fazer leitura, né? Quem atende o público com TEA, né, no nível 1 de suporte também, acho que vai conseguir compartilhar, né? Às vezes não consegue fazer essa inferência social do que está acontecendo. Então, tudo isso é terapia, tudo isso é psicoeducação, né? Então, não é só brincar, mas é no brincar que essas coisas acontecem, né? Que fazem sentido. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, é o Emocionário. E esse aqui é um livro, gente, que acho que todo adulto também deveria ler. Não é só criança, né? Porque aqui é tipo um dicionário, né, das emoções. E tem emoções que eu vou dizer que nem eu sabia também o que significava. Não, né? é um passeio, né? Assim, é uma viagem dentro da gente. Quando eu abri, quando chegou na clínica, né, Duda? A gente, ai meu Deus, vamos ver e tal. E é muito interessante. Isso, né? Então, conseguir entender por que eu sinto isso, né? Uma das coisas que quando eu vou trabalhar com adulto também, né? Chega sempre... Qual é a nossa tendência? Focar muito no que eu tô sentindo, né? Nossa, eu senti isso. Mas por que você sentiu isso? O que é que tava acontecendo? Vamos tentar ouvir essa emoção, né? E é um exercício que eu até faço com os pais também. Porque as crianças, a gente sabe, né? Que estão inseridas nesse contexto social, elas aprendem muito. Então, a forma como o pai e a mãe lidam com a raiva, lidam com a ansiedade, a criança também aprende. Então, esse processo acaba sendo em conjunto. E aqui entra um outro tópico importante da terapia infantil, é que ela não é uma terapia só com a criança. Nós trabalhamos principalmente com os pais e também com a escola. Muito importante, né? Que haja esse trabalho do contexto familiar, do sistema familiar e do sistema escolar também. E da própria criança em si, né? Então, é um trabalho bem conjunto, é um trabalho bem cheio de percursos, né? Para serem
tomados e seguidos aí. É durante o importante processo. porque os pais, às vezes, acham que é como se fosse na aula de inglês, né? Você coloca lá, né? E a E vai sair falando psicóloga... inglês. Isso, e a psicóloga chega lá, resolve todos os problemas da criança e Isso. te devolve uma nova criança. Isso. E não é isso que Isso. acontece, Não, né? não. É um trabalho de parceria. Exatamente. Né? Em conjunto. A terapia, o processo terapêutico continua em casa. Isso. Né? E na escola a gente precisa do relatório, a gente precisa entender o ambiente, o contexto Isso. dessa criança. Isso. Né? E aí, é interessante que você também faz essa psicoeducação com os pais, você falou, não é? Isso. Então, você tem uma sessão com os pais, explica Isso, mais ou menos tá. como que é. Então, como é que começa? Como a criança ela não vem porque ela quer, né? Muitas vezes a criança é trazida para a sessão de terapia e ela é menor de idade, então os pais são seus responsáveis. Então, a primeira sessão é sempre com os pais ou responsáveis. E ali a gente vai fazer uma anamnese, né? Coletar como foi o desenvolvimento dessa criança, né? Quais são os sintomas, quais são os sinais que estão se apresentando, intensidade, frequência, desde quando, enfim. Para a partir disso a gente perceber, a gente está falando aqui de um diagnóstico, né, de uma hipótese diagnóstica, ou a gente está falando aqui de um contexto que precisa ser talvez estimulado, enfim, corrigido em algumas práticas parentais, enfim. Do que é que a gente está tratando aqui, né? Então, essa anamnese é uma sessão de investigação. O psicólogo é um pouco de investigador, né? Então, a gente sai né? Investigando. Às vezes precisa de mais sessões, assim, seguidas com os pais, se for precisar aplicar, vocês que trabalham com testes, né, aplicar algum teste. Eu não trabalho com teste, mas eu trabalho com algumas escalas, então às vezes eu seleciono algumas para aplicar com os pais também, enfim. E ali a gente começa a montar um plano de tratamento individualizado a partir da demanda que os pais trazem sobre os seus filhos, né? E a gente tem a sessão inicial, a primeira sessão, que é com a criança, né? E nessa sessão a gente vai formar uma coisa muito importante em todo o processo terapêutico, que é o vínculo, começar a formar o vínculo. O vínculo, ele é estimulado durante todo o processo, né? Mas é ali na primeira sessão que isso vai ficar ainda mais marcado. Nós vamos explicar para a criança o que é a terapia, porque às vezes elas não sabem, né? Os pais não explicam, simplesmente eu vou levar para a doutora, né? Eu vou levar ali para a psicóloga, mas o que é que a psicóloga faz? Conversa. Nossa, ajudou muito. Não sei, né? Chegou, você era a doutora das emoções? Isso! Isso, não, foi ótimo isso. esse. Então, eles chegam, né? Às vezes sem nem saber, né? Teve uma que eu atendi uma vez que chegou e disse assim, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Meu pai só disse, vai e entra na sala, né? Que assustador, gente. Não, então explica, né? E eu tenho, a parte depois desse acontecimento, eu tenho, né, instruído os pais, ó, avise que você vai trazer pra psicóloga, e a psicóloga faz isso e aquilo. A gente conversa assim, a gente fala sobre as emoções, a gente brinca, né? Pra até associar com um estímulo positivo. Então, a gente vai conversar sobre a terapia. Primeiro, eu sempre tento entender o que é que a criança sabe sobre terapia, né? Ela vai ali explicando e depois eu tento entender o porquê ela acha que tá ali, né? Porque às vezes a criança ela não tem um insight, a gente chama isso de insight, né? Da sua própria condição. Algumas às vezes dizem, é porque eu sou muito ansiosa, né? Mas às vezes alguns dizem, não sei. Né? Aí a gente explica ali sobre os problemas, né? Tem algumas metáforas, na psicologia a gente utiliza muito metáforas, né? Então, tem aquela do monstro dos problemas, né? Que todo mundo tem um monstrinho do problema perto da gente, então, se a gente não cuida desse monstrinho, ele vai se tornando um problemão, então a terapia ajuda a diminuir esse monstro para que ele fique um probleminha, né? Aí às vezes a gente vai, e aí, você acha que tem algum probleminha? A criança vai pensando, acho que tem um, e vai ali trazendo aquilo que ela consegue de insight terapêutico. E depois a gente vai começar algumas sessões de avaliação também com a criança. Então, é um processo, realmente, o processo terapêutico é um processo. Precisa também psicoeducar os pais a respeito da paciência, né, em relação aos resultados. E o próprio terapeuta também, com as suas expectativas, né, sobre o processo. Deixar tudo bem estabelecido, né? Porque é muito do tempo da criança também. Né? Isso não é claro para os pais, né? Isso. Tem alguns que ligam para mim e falam assim, tá, mas é quanto tempo? Isso, né? Você vai resolver por quanto tempo? Querido, não é? Amado. Isso. E outra coisa que é muito importante deixar bem claro, né, até no próprio contrato da terapia, essa questão do empirismo colaborativo. Então, olha, vai haver alguns planos de ação, muitos planos de ação, na verdade,
e precisa da sua presença, né? Nós, psicólogos, estamos com eles 50 minutos durante uma vez na semana, né? E aqui entra a questão da escola, que tá muitas vezes um turno, ou até mais de um turno com a criança. Hoje, né, que tem integral. E os pais, né, que estão durante o restante dos dias. Então, eles é que são os responsáveis também por esse processo. Aí eu trouxe uma coisinha, né, que eu uso muito com as crianças e com os adolescentes, que é a minha caixinha da terapia para falar sobre o sigilo, né? Então, aqui, eu aprendi muito sobre essa questão do sigilo no estágio, mas eu tive experiências muito interessantes agora já atendendo, de como a criança ter consciência desse sigilo, de como ela estava segura, né? Desse vínculo seguro mesmo que o terapeuta estabelece com a criança, como isso já foi terapêutico, né? Enfim, encontrei um lugar seguro. Isso. Né? Então, consegui passar isso pra criança com uma caixinha, gente. Às vezes eu me esqueço dessa caixinha, né? Esqueço em casa, lá vai eu procurar uma caixa. Preciso encontrar uma caixa fechada, né? E a gente vai ali, é só uma caixa, né, pro adulto. É só uma caixa, não. Aqui é o meu baú dos segredos, né? E para a criança precisa ter essa coisa Isso, concreta, né? Tem umas que lembram, né? Aquela caixinha que tem o nome terapia, né? Você trouxe hoje, né? Eu lembro de uma criança, isso a gente já tava com vários meses já de terapia, e ele disse, eu tenho um segredo hoje pra contar a senhora. Eu disse, pode contar isso. Mas cadê a caixa? E eu não tinha levado a caixa, né? Porque não tava nos planos, né? Ele já sabia sobre o vínculo. Eu disse, não, eu arrumo uma caixa agora, né? E eu fui procurar a caixa, pode colocar aqui dentro. Mas essa questão de como ele materializou tão bem, né? E conseguiu expressar, né? Algumas também relatam pros pais. Não, e como foi a terapia? Tá dentro da caixinha, né? Não posso dizer. Tá lá dentro. Eu tenho o meu adolescente, né? Faz terapia e eu sempre perguntei, foi tudo bem e tal? Ele, sigilo? Você quer saber o quê? Eu falei, não, eu só quero saber se tá tudo bem, se você tá conseguindo falar. Foi legal. Né? Então, e ele, tem o sigilo. Bem assim, tudo bem, né? Tá bom. Aceitou, né? Aí ele, mãe, você vai ter o feedback com a minha? Fiz, sempre tem. Ele, mas é como, né? A preocupação. Sim. Fiz, não, só vai saber como tá sendo a sua ansiedade e tal, mas o que você fala, não, ela não pode me falar. Né? Então, essa segurança que eles precisam ter, que aqui é o meu lugar, é o meu espaço, e eu tô sendo validado, ouvido, escutado, né? Atendido, acolhido, respeitado. Isso é Que muito muitas importante. vezes a gente tenta, mas não consegue em casa. Ou eles não se sentem assim. Isso. Né? E aí chega em outro ponto muito importante da terapia. Então, aqui a gente já falou dessa questão de alguns sinais e sintomas, né, que são manifestados do contexto escolar, do contexto parental. Mas uma coisa que nós trabalhamos também muito na terapia é a visão que a criança tem a respeito de si, do mundo, do outro e do futuro. Né? Por quê? Porque as nossas experiências deixam marcas. Né? Práticas parentais deixam marcas também. Então, ali a criança ela vai começando a construir uma visão de si que às vezes está totalmente desconectada da realidade. Né? E ali a gente vai começando a mexer nessas embalagens mentais. Né? Vamos mudar aqui essas embalagens. Então, é um processo muito bonito. Eu sou apaixonada, assim, pela psicologia, né? Mas é muito bonito ver uma criança já começar a fazer essa mudança. Por quê? Porque o impacto no adulto, né, nesse futuro adulto, vai ser bem menor. Com certeza. Né? Então, cuidando acho que eu não lembro agora com certeza qual era o filósofo, né? Mas ele falava cuidar das crianças para não precisar punir o adulto. Né? Então, é isso que a psicologia infantil ela faz, né? Ela vai ali ser um sinal de esperança para as famílias, para as crianças, né? Para trazer, devolver para elas esse bem-estar. Muitas famílias, elas chegam, né, lá no consultório, assim, já buscando psicólogo como último recurso, né? Já levei para médico tal, para fulaninho de tal. Aí agora eu vou trouxe para o psicólogo, né? É minha última esperança. Exatamente. Né? A gente olha assim, poderia ter trazido antes. Poderia. Primeiro, né? Mas tudo bem. E ali a gente exercer esse sinal de esperança, devolver a esperança para a família e para a criança, também é nossa função, né? Ali desde as primeiras sessões também. Você ia falar? Sim. Que eu ia cortar, né? A gente tem hora que... tem hora que dá chute. Eu acho, assim, interessante a gente, como adulto, olhar para nossa criança. Isso. Né? E dizer assim, ó, quando eu estava assim, quando era criança, como é que eu gostaria de ter sido tratado?
Isso. né? Como eu poderia ter sido ouvido naquele isso. momento, né? E o que é que traz isso para a própria nossa criança? Muitas vezes a gente não fala para os pais as coisas por medo, Isso. né? Não, eu tenho medo do pai brigar. Isso. Então, quando a gente escuta nossos filhos e a gente dá essa abertura, né, do filho falar e conversar, né, e falar o que sente sem ser punido, Isso. você está dando a oportunidade da criança evoluir com saúde, Isso. né? Isso. A viver mesmo as suas emoções, porque é outra coisa que a gente tenta passar para os pais. A terapia infantil, a própria terapia, seja para adulto ou para criança, não é para tornar uma vida sem problemas, né? Mas é como viver isso de uma maneira mais saudável. Isso. Né? Como passar por essas dificuldades. Então, alguns pais às vezes chegam para mim dizendo assim: eu não queria que meu filho me visse triste, eu tenho feito de tudo para ele não me ver triste, para ele não me ver com raiva. Nossa, você tá querendo dizer para ele que você não sente essas emoções, né? Mas não é sobre sentir, é sobre expressar. Como eu consigo expressar isso, né? Então, a gente vê que, às vezes, muitos desses pais também vão acabar sendo direcionados para terapia. Sim. Né? São pais ali que também precisam desse acolhimento, que só a psicoeducação da criança ali não é suficiente. Mas é isso muito que Duda falou, que eu achei muito bonito. É olhar para os pais e também perceber e perguntar para eles como é que essa criança interior, né, a nossa criança interior, gostaria de ser acolhida nesse momento. Então, a gente percebe no final das contas que é realmente um trabalho em conjunto. Né, que o pai, que a família não sai a mesma quando entra no processo terapêutico. E essa é a frase mesmo, quando a família entra no processo terapêutico. Não é só a criança, é a família. Né? E é interessante, né, que a Duda estava falando, que você falou agora, de olhar para a criança e como ela foi tratada, como ela gostaria de ser tratada, e ela percebe os padrões, Isso. né, Duda? Que aí você vai reproduzindo Isso, e vai isso. tratando o seu filho daquela mesma forma que Isso. você foi tratada. Isso. E não era assim que você gostaria. Isso. Mas você não percebe, você só Isso. está tentando acertar. Isso. E aí a gente entra com os estilos parentais. Exatamente. Não é? Explica pra gente. Exatamente. Então, eu sempre falo de estilos parentais, porque os pais, quando eles vêm trazer os sinais e sintomas, eles trazem de forma, assim, bem generalizada, né? Então, ele se sente muito ansioso. Ele tem muito medo. Ele explode de raiva. Só que nenhum sintoma, ele acontece no vazio. Ele Nada é do acontece... nada, né? Nada é do nada, né? E esses sintomas, eles estão inseridos num contexto. A gente que trabalha com a terapia cognitiva comportamental, nós acreditamos, né, e seguimos a teoria da aprendizagem social. Então, as crianças, elas aprendem a partir do contexto que elas estão inseridas. Então, algumas dessas práticas parentais, os estilos parentais são atitudes ali dos pais que envolvem algumas práticas que são mais isoladas. Elas podem contribuir, né, de forma negativa para o desenvolvimento dessa criança. Então, sempre eu vou psicoeducar os pais a respeito dos estilos parentais, né? Então, aqui eu trouxe um material até para vocês verem. Existem vários autores que falam sobre os estilos parentais, né? Mas, de forma geral, a gente segue 4 tipos de estilos, né? Nos estudos, que é o permissivo, o estilo autoritativo, o estilo negligente e o estilo autoritário. E nós sabemos que cada um deles vai trazer consequências específicas para essa criança, né? Então, geralmente os pais nunca nem ouviram falar de estilos parentais, né? Eu já começo perguntando, você sabe o que é estilos parentais? Não sei, né? Então, aqui a gente já vê pais que são pais, mas que também, de certa forma, não são preparados para serem pais, né? Acontece. Então, eu utilizei alguns baralhos, né, para fazer algumas avaliações. Esse baralho aqui é o baralho de estilo parental pela visão dos pais, tem um também que é pela visão dos filhos, né? E aqui tem algumas perguntas com algumas imagens também, que vai fazer os pais refletirem acerca das práticas deles, né? Se essas práticas elas estão sendo assertivas ou não. Então, quando a gente começa aqui a falar de um estilo autoritário, a gente está falando de um estilo parental muito rígido,
muito inflexível, né? Quando a gente trabalha com estilos parentais, a gente sempre vai pegar na linha da responsividade e da afetividade. A responsividade é essa questão de colocar regras, de colocar limites. Nós sabemos que é importante uma criança crescer num ambiente que tenha regras e que tenha limites, mas também um ambiente afetivo. E o que é que acontece com os pais autoritários? São aqueles pais que vão ter muita responsividade e pouca afetividade. Então, são pais que é assim, tem que ser assim, pronto, acabou. Não abre espaço para uma negociação, não abre espaço para uma flexibilização. Então, são crianças que elas crescem, né, sem poder questionar nada. Qual o impacto disso, Kátia? Eu sou o pai, eu que mando. Um adolescente, um adulto que simplesmente qualquer pessoa pede para ele fazer uma coisa, ele faz. E os pais, quando eu digo, você gostaria, né, que algum outro amigo, sei lá, alguma outra pessoa, até falar de questões de relacionamento, né, um namorado, uma namorada, pedisse para fazer uma coisa que talvez não fosse bom para o seu filho, e ele fizesse? Não, claro que não, tem que questionar, tem que perguntar por que eu tô fazendo isso, e por que ele não pode perguntar. Inclusive, isso é demanda de terapia, ele questiona muito o que eu pergunto. Deve ter TOD, né? Porque o TOD é o transtorno opositor desafiador, que também pode desafiar ou questionar. Mas não é porque a criança questionou que ela tem TOD. Às vezes tá só na faixa etária mesmo. Ela tem ali já algum insight, a percepção de mundo, né? E ela vai começando a questionar. Então, os pais autoritários, eles não permitem isso. Não permitem a fala da criança. É muita rigidez. E isso vai trazer impacto na autoestima, né? Na autoestima dessa criança, e essa questão da submissão, né, que vai também trazer malefícios, né, consequências lá na frente. Então, tem esse estilo, o autoritário, tem o negligente. Quando a gente fala do estilo parental... Negligente. O estilo parental negligente, a gente tá falando de baixa afetividade e baixa responsividade. São aqueles pais que até às vezes eles vão estar ausentes mesmo de forma física. Então, a criança ela vai tendo que aprender a se virar sozinha. Muitas vezes é aquela criança que amadurece rápido demais, né? Nossa, fulaninha é tão maduro para a idade dela, ela foi obrigada a amadurecer mais rápido. Né? Porque às vezes os pais não estavam ali presentes. E isso também traz, né, consequências na autoconfiança dessa criança, nesse sentido dessa sensação de saber ser amada. Né? Isso traz consequências para ela também no futuro. E já no presente também, ali no desenvolvimento infantil. Deixa eu falar desse outro aqui. O permissivo é o que vai ter uma alta afetividade, mas uma baixa responsividade. Então, o reizinho da casa, né? Pode tudo. Tudo que quer. Tudo que meu filho... Eu não entendo porque ele é assim, tudo que ele quer eu dou. Oxe, mas tem tudo. Que ele precisa, eu dou. Né? Só não tem limites, né? Chegou aqui no ponto principal. Então, o permissivo, os pais permissivos, eles vão ter essa falta de colocar limites nas crianças, né? E qual o problema disso? É que a gente vive em um mundo regido por regras. Então, assim, eu tenho horário, nós temos horário para trabalho. Se a gente não chega, a gente tem consequências, né? Então, qual é a visão aqui dessa criança? Que não importa, né, o que os outros querem, só importa o que eu quero. O mundo né? pare, eu. É o que eu quero, né? Então, isso aqui também tem consequências, tanto na infância, porque essa criança, ninguém vai querer brincar com ela. Né? Vai ser a chata, ninguém quer brincar com essa criança. E muitas consequências no futuro também, no campo de mercado de trabalho, no campo acadêmico, de relacionamentos. Nossa, de relacionamento vai ter Nem muito. se fala. Então, assim, como essas práticas, elas refletem na construção dessa identidade, né? Na construção dessa personalidade. E, por fim, o estilo autoritativo, que nós vamos ter uma alta responsividade, então são pais que colocam limites, mas também uma alta afetividade. Eu sempre, quando vou falar dos pais autoritativos, eu conto uma história de uma avó. Tinha uma criança, né, que ela ia passar, assim, o final de semana com a avó. E lá na casa da avó, né, em frente, que as crianças ficavam brincando até tarde, tinham várias outras crianças ali vizinhas. Aí dava 8 horas da noite, era horário de entrar. Né, já era a regra da casa. Porque ficava perigoso, enfim, já estava na hora de jantar para dormir. E a avó chegava e dizia, fulaninha, tá na hora de entrar.
Aí lá vinha os questionamentos. Mas por que eu tenho que entrar essa hora? Eu não queria entrar essa hora, eu comecei a brincar agora, né? Não brinquei nada, não deu tempo de brincar nada. E a avó olhava assim e dizia, eu sei que você queria brincar. O que é que essa avó acabou de fazer? Se conectou ali, validou aquelas emoções daquela criança. Mas tem que ser assim, coração. Né? Então, ela manteve as regras e os limites, mas com afetividade também. Então, não é só, se não entrar, pegar a chinela, né? E vão bater. Sou eu. Exatamente. Passe pra dentro. Exatamente. Exatamente. Então, validou, né? E trouxe essa criança, assim, dentro das regras e dos limites. Aí, alguns pais que podem estar nos escutando, né? Eu sempre faço essa leitura mental. É muito fácil falar. É muito fácil falar. E aqui, tudo isso, terapia é sempre treinos de habilidades. Então, ninguém nasce sabendo fazer isso, né? E aqui, como a gente já falou várias vezes hoje, esses pais aprenderam um padrão, muitas vezes, completamente diferente desse. Então, vai precisar de muita paciência desses pais. E o que é que significa, etimologicamente, paciência? Padecer. Padecer. Né? Quem é paciente vai sofrer. Sofre por algo maior. Nesse caso aqui, qual é o algo maior? É o bem-estar dos meus filhos, é o meu próprio bem-estar. Então, não perder de vista esse objetivo, esse ponto final. E assim, saber que vai precisar recomeçar muitas vezes. E aqui nesse processo, né, de mudança de prática parental, eu sempre acabo trazendo para os pais também sobre a autocompaixão. Né? Então, assim, não vai ser fácil. É muito fácil mesmo falar. Falar é meu papel. Eu tenho que falar. Eu só não vou ficar sem falar, né? E vou ajudar, claro, com orientações bem práticas. A gente precisa começar a mudar isso aqui em específico. E a gente vai recomeçar quantas vezes for preciso. E você não é o pior pai do mundo por ter errado nisso. Né? Então, trabalhar a autocompaixão com os pais também é muito importante nesse processo, né? Saber que eles também ali têm um lugar seguro deles, né? Que eles estão sendo acolhidos também naquele processo, não só os filhos. Então, por isso que é tão importante trabalhar com os pais, trabalhar com esse contexto. Só para exemplificar, como é que seria uma criança quando cresce em cada estilo desse? Ah, sim. Então, vamos começar aqui com... Deixa eu pegar aqui um pai autoritativo. Eu até trouxe aqui um pouquinho para vocês, que tem aqui os impactos dos estilos parentais, né? Eu faço esses cardzinhos, se tiver algum pai ou algum paciente meu, eles vão dizer, conheço muito bem esse cardzinho, né? Que vai trazer as consequências. Então, por exemplo, o pai autoritativo vai ter uma baixa autoestima nessa criança. Né? Ela não vai conseguir confiar nas suas próprias emoções. Por quê? Eu não posso expressar. Será que eu tô certa? Será que eu tô certa em sentir isso? Será que é isso mesmo? Isso, exatamente. Vai ter um comportamento fraco, no sentido que ela não vai conseguir se manter uma constância nesse comportamento. Né? Ela não vai persistir muito naqueles objetivos dela. Não vai se dar bem com os outros. Por quê? A tendência das crianças autoritativas ela pode ir para dois extremos. Ou ela pode ser muito submissa ou muito explosiva. Né? Então, ela vai reproduzir aquilo que ela viveu, ou ela vai submeter a mesma coisa, né? E, normalmente, os padrões que a gente encontra no relacionamento, né, vai ser o contrário do que ele reproduz, né? Na adultez. Então, ele normalmente vai encontrar uma parceira, se for um homem, encontrar uma parceira submissa para ser autoritário. Exatamente. Ou se ele for submisso, vai ser uma parceira autoritária para ser submissa. Para conseguir continuar mantendo o padrão, né? Porque esse padrão é a normalidade para ele, né? É o que ele conhece. Aprendeu. Exatamente. Então, ele vai precisar dar continuidade a isso. Até chegar a gente na vida deles assim, não, você vai... Chegou a hora de parar. Pode ser que eles venham a apresentar dificuldade na concentração, essas crianças, né? E também um desempenho médio em questão acadêmico, né? E isso aqui é muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da escola. Mas a gente sempre tem que investigar como isso está se reproduzindo na escola. A escola vai ser um grande aliado do psicólogo, né? Porque, às vezes, eu questiono, mas quando a gente está investigando o TOD mesmo, eu sempre falo, mas e na escola? Na escola é tudo tranquilo. Oxe, e só é assim com você? Só então, comigo. Então, não é TOD, não. Né? Não é TOD, né? Então, a escola acaba sendo o nosso grande aliado.
Vamos para outro aqui, outro estilo. Porque quando eu abro um parênteses, vou-se embora nele. Então, o estilo negligente, né? Que não tem, às vezes, a presença ali nem física dos pais. Baixa afetividade e baixa responsividade. Então, crianças com autoestima baixa, né? Crianças muito precoces também, questão de amadurecimento. Pouco confiantes de si, né? Odeiam até a si mesmo, até os outros. São aquelas que vão ter uma visão muito distorcida delas mesmas. Por quê? Nossa, eu me esforcei tanto. Nossa, como eu já vi isso. Nossa, eu me esforcei tanto para ser a melhor e eles não olharam para mim, então eu não fiz o suficiente, né? Eu me esforcei muito. Nunca serei bom o suficiente. Isso. Por quê? Tava ali, tentava tirar o 10, né, na prova. Chegava, mostrava pro pai. Ah, nossa, tirei o 10. Ok. Fez o seu dever. Fez mais que essa obrigação. E vai embora. Então, essa questão de não validar, isso traz um impacto muito grande na autoconfiança dessa criança, né? Nos 4 aspectos ali da autoestima, seja na autoimagem, no autoconceito, no autorreforço, né? Na autoconfiança, tudo isso é abalado. Deixa eu só abrir Sim, um parênteses claro. em relação a essa questão de nota, né? Uhum. Quando você diz assim, tiram 10, mas é importante também trazer a atenção para que o pior de tudo é que, por exemplo, tiram 7. Uhum. Então, o pai tá sempre reclamando. Isso, né? isso. Você tem que melhorar, você só faz isso na vida, por que não tira uma nota, né? Isso. Aí, quando tira o 10, não fez mais do que sua obrigação. Exatamente. Né? Então, nunca vai ser bom o Isso. suficiente Quando é para que- ter o coração do pai, da mãe, né? Quando eu vou merecer um parabéns? Uhum. Então, eu preciso fazer algo para Isso. ter o seu amor. Isso. E isso nunca é alcançado. Não é? Isso. Então, tendem também a esconder as emoções. Não tem ninguém para ver. Não tem ninguém para validar. Ela não aprendeu a validar essas emoções também, né? A própria criança. Então, para que expressar isso? Vai evitar ter contato com essas emoções também. Pode ter casos de irregulações emocionais, né? Também podem ser retraídos, muitos deles são retraídos, desrespeitosos, né? Então, a gente vê que pode ir de um extremo para o outro, justamente por conta dessa falta de regulação emocional. Desconfiados, em quem eu vou confiar se o meu vínculo ali, o meu lugar seguro, né, que eram os meus pais, eu não pude ter essa segurança, né? Baixo desempenho eles podem ter também na escola e muito solitários. Vamos aqui para o outro, que são os pais que educam de forma permissiva, né? Com muito afeto e pouca responsividade. Então, são crianças com autoestima muito alta. Eu sou o melhor de tudo. Nada me abala, né? E se não ganha na escola é um choro. Como assim? Eu não ganhei? Um choro, uma raiva muito grande, muito derruba intolerantes tudo. à frustração, muito intolerantes. E o problema é que na vida o que não falta é frustração, né? O que não falta na nossa vida é um não, né? Então, menos autocontrole, muito impulsivos, né? Falam sem pensar, porque não tem consequências. Né? Então, às vezes, chegam a ser agressivos também, Sim. de bater na mãe, porque não conseguiu algo, né? Aí, nossa, mas você fez o quê? Ah, não, peguei e dei, né? Não, então... É muito interessante. Peguei, dei, né? Eu ia fazer o quê? Ele bateu Ele em mim. bateu em mim, Então, na o que frente de todo mundo. Exatamente, o que é que a Meu Deus, criança... uma criança de 4 anos bateu em mim. Isso. Então, o que é que a criança vai aprendendo? Eu posso fazer o que eu quiser, eu não vou ter consequências. Ruins. Consequências ruins, Só exatamente. só Só tem tem boas. boas. Isso. Então, são crianças que vão manifestar as emoções sem pensar no outro. Né? O que importa, elas podem expressar. Tô com raiva, eu expresso. Eu bato, eu quebro. Mas e o outro, né? A gente vai precisar ensinar muito empatia para essa criança. Né? A visão do outro. Eu tô ligando, né? O outro que se vire. O problema é dele. O problema é dele. Então, também vão ter dificuldades em manter amigos, né? Como a gente comentou antes. Porque vai ser a criança chata, ninguém vai querer ter ele como amigo. Não sabe dividir. Não sabe, Isso. né, compartilhar nada. Tudo tem que ser Isso, dele, como ele quer. É o melhor de todos, Isso. né? Um baixo desempenho em habilidades sociais. Também vai ser preciso treinar isso com essa criança. E o estilo autoritativo. Crianças com a autoconfiança, né? Crianças que vão ser mais assertivas porque elas tiveram pais assertivos com ela.
e a gente fala de uma aprendizagem social, vão ser crianças que vão conseguir se regular. Ou seja, o que é que isso significa? Que elas vão sentir as emoções, todas elas. Não vai ser uma criança que foi criada no estilo autoritativo, ela vai sentir raiva. Ela vai querer bater nas pessoas, mas ela vai saber como agir com esses impulsos, né? Elas vão ser mais socialmente responsáveis, então elas vão ser empáticas, elas vão olhar para o outro, elas vão pensar no outro, vão conseguir se dar bem, consequentemente, com as outras pessoas, e vão conseguir aprender melhor, né? Então, e isso é interessante porque qual é a queixa que às vezes nos chega? Ah, ele tá tirando muita nota baixa. Investiga aí um TDAH? Às vezes não é TDAH. Às vezes é só um ambiente ali com práticas parentais irregulares. Né? Então, por isso que é muito importante uma avaliação né, desses pais. Inclusive, nessa questão de avaliação de estilos parentais, tem aqui como a dica, né? Fica a dica. O IEP, né? Que é o Inventário de Estilos Parentais. Bem fácil de aplicar, né? O psicólogo que conseguir aqui olhar, são várias perguntas para a gente responder nunca, às vezes, né? Os pais, no caso. E a gente faz, assim, uma contabilização, né? Mensura a partir das respostas com a maior tendência daqueles pais de agirem dos estilos parentais. Mas antes de aplicar, às vezes eu aplico o IPE, mas eu tento ver o próprio insight dos pais, né? Às vezes, não, sou muito autoritativa. Aí a gente vai ver, a gente investiga com a criança também, né? Esses estilos parentais, a gente vê que não é tão autoritativo assim. Tem um esforço para ser autoritativo, né? Mas a predominância é de outros estilos parentais. Até porque pode acontecer de vários desses estilos parentais se manifestarem juntos, né? Então, tem épocas que o pai ele vai estar mais negligente, épocas que ele vai estar mais autoritativo, eles podem, né, transitar ali. Até por causa do próprio humor do pai, Isso. né? Das situações, das circunstâncias da vida, do humor. Isso, tem até uma pergunta, você falou isso, eu lembrei aqui desse baralho, que pergunta, você tende a aplicar a disciplina conforme o seu humor? Né? Então, quando tá tudo bem, nossa, ele quebrou o computador. Não, deixa, tá tudo bem. Ou se você tá um dia ruim, né? A criança derrubou um copo de água, já é a Terceira Guerra Mundial em casa, né? Então, você vai aplicando a disciplina a partir do seu humor. Então, são todas questões que vão ali influenciar no desempenho dessa criança. Gente, sensacional. Muito não bom. É? Viu que a terapia infantil... Viu? Você viu que é? A terapia infantil não é só... Não é só infantil. Né? Não é só infantil. Muito bem, Duda. Não é só infantil. Né? A gente trabalha com todo mundo. Isso. E a escola? Isso. Vamos falar sobre a escola, né? A escola vai ter o papel de nos falar como esses comportamentos ali, que lá naquela queixa principal, lá naquela queixa inicial da primeira sessão da anamnese, os pais falaram. Então, a escola é nossa grande aliada, porque ela vai estar com a criança um período bem considerável de tempo, né? Então, como essa criança expressa esses sintomas naquele local, né? O que é que essa professora faz? Quais comportamentos estão sendo reforçados ou não? Né? Então, o que é que a gente vai ver? Que tem demandas que acontecem só na escola. Que tem demandas que às vezes acontecem só em casa. Que tem demandas que acontecem em todo o contexto. Né? E isso vai nos ajudar até na questão de avaliação de hipótese diagnóstica, né? Então, quando a gente fala de alguns transtornos, como o TODIC, né? Que a gente brincou aqui, né? A gente ficou rindo. É que o TODIC, por exemplo, ele precisa estar acontecendo em mais de um contexto. Em todos os ambientes. Então, se a criança só desafia e só é opositor com a mãe ou com o pai e não é na escola, então a gente não está falando de TOD. A gente está falando aqui de comportamentos que estão sendo reforçados, né? De comportamentos inadequados reforçados. Então, é muito importante essa parceria com a escola, né? De sentar, de fazer reuniões, de entender como essa criança funciona ali na escola. De ser realmente uma aliada da escola, né? No sentido de que eles vêm nos contar alguma coisa também. A gente também vai lá com eles. Até porque algumas dessas práticas vão precisar ser implantadas na escola, né? Então, é um paciente que está com dificuldade em habilidades sociais, um grande treino na escola. Então, a gente vamos precisar fazer observação, né? Às vezes eu vou na escola fazer a observação das crianças. Então, ver como é que elas interagem no contexto social, se a demanda necessitar disso, né? Então, uma criança que tem muitos episódios de explosão de raiva com os colegas.
Vamos entender por quê. Porque às vezes os professores, eles não conseguem explicar, nem os pais. Não por culpa deles, né? Às vezes é tanta criança ali que eles não conseguem perceber o que está acontecendo. Então, nós vamos sentar e vamos ali observar, né? Fica meio invisível, né? Gosto de fazer isso logo nas primeiras sessões. Se eu conseguir ir antes da criança me conhecer ainda melhor, Melhor ainda. né? Quem é aquela pessoa, né? Porque a Aham. criança, ela pode mudar o comportamento É na nossa isso. presença. Meu Deus. Nossa, como ele tá quietinho. Hoje foi você vir, hoje que ele não fez nada, né? É assim, Nossa, né? Então, a gente Não, vai a primeira coisa que ia fazer, Nossa, né? Já ia mudar completamente o comportamento. Então, tem essa função de observar para poder avaliar e também intervir. Então, a escola vai nos ajudar também na intervenção, né? E na nossa avaliação também para possíveis transtornos. Uhum. sensacional. Sensacional. Não, é porque eu cortei, é que hoje eu tô assim, né? Eu olho, às vezes eu... Mas o interessante de tudo isso é as pessoas perceberem que a criança, ela tem emoções, ela tem sentimento, e é Isso. aquilo, né? É o chão que vai pisar a vida toda. Isso. Uhum. Então, a gente precisa tratar, a gente precisa entender, a gente precisa ouvir, acolher, Isso. identificar. Uhum. Não é para Isso. trazer qualidade de vida, Isso, exatamente. né? Acho que a terapia infantil é isso, Uhum. você trazer qualidade de vida para essa criança, Isso. para se tornar um adulto saudável. Exatamente, exatamente. E aprender a lidar, assim, com as dificuldades. Quando a gente fala de terapia infantil, atualmente as pessoas, elas têm tido a necessidade de emparelhar muito com a questão de diagnóstico, né? Então, o que é que teu filho tem, né, que tá indo para o psicólogo? Aí os pais, eles chegam com muitas hipóteses diagnósticas, né? E até é importante a gente psicoeducar os pais também a respeito de ter paciência, que o diagnóstico, ele nem sempre vai estar presente, né? E às vezes a gente vê essa crença dos pais a respeito do diagnóstico como se fosse uma necessidade de justificar o porquê aquilo está acontecendo, né? Eu preciso de um diagnóstico ali para justificar por que essas coisas estão acontecendo na nossa família. E vem aqui o psicólogo também fazer essa boa avaliação para ver se fecha um diagnóstico ou não. E se fechar um diagnóstico, ser novamente sinal de esperança, né? Não é porque a criança, ela tem um diagnóstico que ela não vai ter qualidade de vida. Então, a gente preza por isso também. Isso. E nós sabemos, como psicólogas, né, que a grande maior parte das crianças que nos chegam, o problema, assim, tá nos pais. Não o problema que eu quero dizer. A demanda, A né? demanda é dos pais, Sim. sabe? A demanda é familiar, Isso. né? Então, é para os pais se olharem e não dizer assim, não, a culpa é minha, ou não. Mas dizer assim, o que é que eu posso mudar Isso. para trazer mudança para o meu Isso. filho, para trazer melhora Isso. para o meu filho, porque muitas vezes é uma mudança de comportamento Isso. pequena, Isso. né? E a pessoa não está enxergando. Isso, exatamente. Então, pais, né? Pais, procurem terapia. Quando Isso. vocês verem algum comportamento assim que está estranhando no filho, adolescente, criança, muitas vezes está em vocês o poder da mudança Uhum. e na mudança do seu comportamento. Isso. Então, é bom os pais ficarem atentos a isso. Isso, exatamente. E além disso, né, a gente também trabalha uma ferramenta que eu utilizo muito ainda dentro da clínica, pegando para a parte da análise funcional, é explicar, por exemplo, a questão de análise de comportamentos. Então, por exemplo, todo comportamento, ele tem uma função. Assim como as emoções têm a função, o comportamento também tem. E às vezes, sem querer, os pais acabam reforçando comportamentos inadequados. Então, ali também cabe no processo de psicoeducação falar sobre reforço, sobre extinção de comportamento, né? E a gente vai ter como grande aliada também, nessa questão da prática de terapia infantil, a psicoeducação, essa explicação para os pais das necessidades de mudança. E se não houver, como a Duda falou, essa disposição para a mudança, não vai ter como continuar o processo terapêutico. Não tem. Né? Isso, não há mudança. Fica ali realmente um local que a gente vai, que a gente conversa, que a gente toma as medidas para serem colocadas no plano de ação, porque o que é o plano de ação? A partir do que a gente aprende, seja na psicoeducação com os pais, seja na terapia, na intervenção com a criança, ela precisa ser colocada em prática. Não dá para colocar em prática apenas em 1 hora de intervenção. Então, os pais precisam colocar isso em prática em casa. Mas se eles não colocam, né, como é que vai haver essa mudança? Então, precisa dessa disposição. Então, quando a família
ela decide levar a criança à terapia, não é só esse investimento do financeiro que ela vai fazer. Ela vai precisar investir do seu tempo. Ela vai precisar investir ali energia para que aquele processo realmente ele aconteça, né? Ele seja efetivo na vida da criança. Além da nossa disposição também, né? Isso. Maravilhoso. Kátia, a gente está caminhando para o nosso finalzinho, né? Muita coisa boa, né? Muito esclarecedora hoje, assim, sensacional. Mas uma dica de ouro para os pais. Você, como psicóloga infantil, muitos casos, né? Sim. Uma dica de ouro. Acho que a dica central hoje, né, de acordo com o que eu tenho visto, né, na clínica, é acolher, aprender a acolher a própria criança. Aquela criança que tá ali na sua frente, aquele adolescente ali que tá na sua frente, ele tá ali gritando para expressar algumas emoções e às vezes a gente tá o tempo todo sufocando. Permitir que essas crianças falem, permitir que elas sintam. E muitas vezes os pais têm essa crença, né? Ele não pode sentir, ele tá sentindo raiva demais, né? Mas vamos entender o porquê. Então, assim, a dica mais importante que eu acho que eu daria seria essa. Ajudar essa criança a perceber as suas emoções e ouvir as emoções dessa criança. Ouvir o que ela tá tentando dizer, né? Ser também para essa criança esse lugar seguro. Sensacional. É isso, né? Ser para essa criança um lugar seguro. O lugar que ela pode ser ela, o lugar que ela pode trazer as frustrações, o lugar que ela tem segurança. Isso. Né? Porque isso é também a função da família, né? A função ali nesses primeiros anos, né, do desenvolvimento da criança, a família, ela tem essa função também de mostrar para a criança que o mundo é seguro. Por mais que a gente saiba que ele não é, né? Mas a criança, se ela já desde pequenininha, ela nasce e já vai vivenciando um mundo muito inseguro, muito instável, ela se torna um adulto muito instável, né? Ansioso. Pensamento catastrófico. Isso. Então, os pais, eles vão dando essa sensação de que eles estão seguros, né? Que eles podem crescer. Você tá seguro? Eu tô aqui te apoiando. Aí a criança vai entendendo ali, né, com o passar do tempo, que o mundo, ele não é tudo preto e branco, né? Que não é tudo mil maravilhas, mas ela tem onde apoiar, né? Então, os pais, eles precisam aprender realmente a ser esse local que talvez eles não tiveram, né? Mas não é porque eles viveram esse padrão que eles precisam repetir. Eles têm essa liberdade, a partir do conhecimento, é claro, de conseguir quebrar esse padrão e né, traçar um caminho novo para esses filhos. Eu costumo dizer que os pais são como um deck, né? Que estão ali, o barquinho pequenininho fica ali por perto o tempo todo, mas o barquinho vai tomando distância, mas ele sabe que quando precisar ele pode voltar. Isso. Né? E que sejamos os pais que esses barquinhos queiram voltar quando tomarem distâncias maiores, né? Exatamente. Muito obrigada, é lindo, né, gente? Falar de infância, de psicoterapia infantil é muito maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Fico muito feliz de vir falar sobre essa prática que tem me acalentado tanto o coração, ter me feito realmente a profissional que eu tenho me tornado. E fico muito feliz pelo convite. E a mesa está aqui, sempre à disposição para você vir falar de assuntos interessantes. Acontecer alguma coisa, tem uma demanda em alta, volta aqui, porque o nosso objetivo é esse, levar a psicologia de uma forma simples, prática e objetiva, né? Para toda a população. Ótimo. Gostou do conteúdo de hoje? Então vai lá, curte, compartilha. O que mais, Duda? Ativa o sininho, o que mais? É isso. É só você ativar o sininho. Vamos. Nos sigam nas redes sociais, não é? No Deezer, no Spotify, no Instagram. E siga a Kátia também. Ela tem muitas dicas legais no Instagram dela, sabe? Eu sigo mesmo, sou lá, acompanho tudo, porque ela é uma profissional sensacional. Então, vão lá no Instagram dela, que vocês não vão se arrepender. É muito bom. E é isso, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso. Tchau, tchau. Tchau.